Então, assim, vamos só entender o que pode acontecer e quais são as melhores escolhas ou cuidados que a gente tem que ter em cada uma das comorbidades, tá bom? Aquela relação de curva em U ficou clara para vocês também, né? Curva em U, que eu quero dizer para vocês é o seguinte: mais risco, mais risco. Isso é importante até para explicar para os pacientes, tá? O que significa isso? Hipogonadismo hoje é bem comprovado que está associado, tem uma relação bidirecional, querendo ou não. Será se foi o quadro metabólico que gerou o hipogonadismo que contribuiu para o quadro metabólico, mas a gente sabe sim que deixar um homem deficiente aumenta o risco cardiovascular mesmo. Deixar uma mulher com hipoestrogenismo ali aos 25, aos 30, aumenta o risco cardiovascular também. Deixar um homem com a testo muito alta, acima da média ali, talvez da TRT, também aumenta o risco, tá bom? Então a curva em U é isso, os dois extremos para cima eu vou ter mais risco. Então TRT genuína, eu estou compreendendo esse intervalo aqui, e onde eu vou botar esse paciente vai depender do quadro dele, das características dele, das comorbidades dele, tá bom? Então é aí que a gente tem que entender o pulo do gato, e sabendo isso a gente consegue individualizar muito bem tudo, tá bom? Então assim, a gente sabe que é mais prevalente sim também doenças metabólicas em pacientes hipogonádicos, tá? É comum, querendo ou não. Então a gente tem que entender que tem alguma relação, como eu falei, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas que é importante a gente tratar também, tá? Não vou entrar muito em parte estatística desse estudo assim para vocês, mas ele ilustra exatamente o que eu estou explicando aqui, tá? Temos mais prevalência de comorbidades metabólicas e de hipogonadismo nesses grupos com síndrome metabólica, tá bom? E o que acontece? Novamente, mais prevalência. Por que eu estou mostrando isso com bastante frequência? Porque é aquilo que eu falei no início da aula. Os homens jovens, que são os que mais têm buscado médico, a geração dos anos 60 é um pouco mais durona ainda, né? O pessoal que vai indo aos trancos e barrancos, pelo menos a maioria. Quem está buscando mais atendimento, geralmente são pacientes que vão ter hipogonadismo com tudo isso. Então, para todo médico do esporte ou não, saber abordar essas outras questões é importante. Como que eu vou tratar uma dislipidemia? Beabá. Como que eu vou tratar uma hipertensão? Beabá até certo ponto, dependendo da hipertensão. Como que eu vou tratar isso aqui? Isso aqui hoje é o que mais vai ser importante. Como que eu lido com obesidade? Tratar a obesidade é muito mais do que prescrever Ozempic, né, pessoal? E muito mais do que o protocolo clássico de Ozempic. Não é só medicamento, é entender de comportamento, um pouquinho de nutrição, quais outros medicamentos atuam ali, saber lidar com bupropiona, topiramato, naltrexona, desabsortivo, o que está vindo de novo, porque isso aqui também reflete aqui, ó. Vocês concordam comigo? Sumiu ali o HDL, estava no outro slide. Então, assim, vão aprender a ter uma visão global, porque hoje, por mais que a medicina tenha se segmentado muito em muitas áreas, a gente está aprendendo a voltar para o posto Ipiranga. Vocês entendem a minha analogia? O paciente ele não quer mais ser uma bolinha de ping-pong com o médico com uma opinião, uma visão, uma linha diferente, né? E a gente que quer prestar um bom serviço bem embasado, a gente tem que saber, não é pisar no lugar de outra profissão. Mas, por exemplo, dentro da ginecologia é uma formação cirúrgica, dentro da uro também. Eu entendo muito de andrologia, mas eu não vou saber mexer em nada de procedimento prático de uro. Então a gente tem que ir buscando essas áreas que a gente precisa com profundidade, né? Sem críticas, mas os endócrinos, por exemplo, não têm tanto domínio de comportamento, de nutrição, nem tem tanto domínio de medicamento também. Apesar de ter algumas questões aí que a medicina tem muito ego, né? A gente tem muito isso. Então a gente tem que deixar isso de lado e tentar buscar esses saberes assim em boas fontes, né? Acho que fiz uma crítica rápida aqui. Isso aqui é a mesma coisa de curva em U, né? Essa imagem vocês vão ver em muitos congressos, muitos lugares, muitas coisas. Basicamente a gente entender que o benefício é sair daqui para cá e não vir para cá. Bom, o resto ali já é mais talvez esporte, entre outras coisas. E é aqui que muita gente das antigas confunde. O pessoal acha que reposição vai dar os riscos do abuso, né? Ainda tem muito isso por aí. Bom,